Oi gente, hoje voltamos com mais um vídeo do nosso canal Concurseiros Online. Antes, não esqueça de inscrever-se no nosso canal, compartilhar, deixar o seu like, pois toda vez que postarmos vídeo novo você será avisado. Hoje iremos falar sobre substantivo. Nós temos vários tipos de substantivos. Nós temos o simples, o composto, o comum, o próprio, o concreto, o abstrato, o primitivo, o derivado e o coletivo. Hoje a gente vai aprender a diferenciar cada um deles. Substantivo é a palavra que denomina algo, ou seja, ele dá nome às coisas reais e irreais. Ele pode dar nome a pessoas, lugares, coisas, sentimentos. A gente vai ver mais na frente como funciona cada um deles. Classificação dos substantivos. Eles podem classificar-se em simples e também composto. O simples, gente, eu tenho uma palavra ou radical. Exemplo: flor, plano, sol. Observe que aqui eu só tenho uma palavra ou um radical. Já no pão também é um exemplo de substantivo simples. Já no composto, eu tenho duas ou mais palavras ou radical. Vamos para o exemplo. Aqui no simples eu tenho a flor. Já no composto eu tenho o beija-flor, ou seja, ele é formado por duas palavras, certo? Aqui no simples eu tenho o plano. Já no composto eu tenho o planalto. E aqui também eu tenho o girassol. Então vocês podem observar, simples, uma palavra, o radical, composto, duas palavras ou dois radicais, certo? É bem simples de diferenciar. Um outro exemplo de substantivo que eu tenho é o comum, que ele designa geneticamente todos os elementos de uma determinada espécie. Um exemplo: café, cachorro, luz, livro. Eu também tenho o próprio. O próprio, ele especifica algumas coisas, como nome de lugar, marca, pessoa. Então, eu tenho o Brasil, que é um país, São Paulo, Santa Clara, que é a marca de um café, Joana, que é o nome de uma pessoa. Um outro exemplo de substantivo é o concreto. O concreto, ele designa os seres propriamente ditos, como existência própria, real ou imaginária. Cuidado, gente. Tem gente que diz que o concreto é tudo aquilo que eu posso pegar. Esse conceito, ele já é um pouco ultrapassado, ele é bem complicado. Pois Deus e a é um exemplo de substantivo concreto, entre outros que eu tenho. E ele eu não posso pegar, mas eu sei que ele existe. Então, eles não precisam de um outro para existir. Eu sei que Deus existe, eu sei que A existe, por isso que ele é um substantivo concreto. Mas observe que eu não posso pegar. Então, cuidado com esse conceito, que concreto é aquilo que eu não posso pegar. Isso não é verdade. Então, vamos lá, ó. Pode ser pessoas, animais, lugares, coisas, entidades. Exemplo: cachorro, Deus, Saci, luz, Minas Gerais. Observe aqui, ó, que Deus, Saci e luz eu não consigo pegar, mas eu sei que existe. Então, por isso que ele é chamado de concreto. Ar também é a mesma coisa. Já no abstrato, ele designa sentimentos, ações, qualidades ou defeitos. Observe como exemplo, eu tenho o amor, que é um sentimento, fome, vingança, bebedeira, que é uma ação, que é a ação de beber, leitura, que é uma ação, que é de ler, deriva do verbo ler. Então, muito cuidado com esse conceito de concreto, aquilo que eu posso pegar, e abstrato, aquilo que eu não posso pegar. Não é dessa forma. Concreto, ele não depende de outro para existir.
eu sei que ele existe. Então, cachorro eu sei que existe, Deus eu sei que existe, Saci também, luz também, Minas Gerais também, A também. Um outro exemplo que eu tenho é o primitivo. É aquele que não deriva de nenhuma outra palavra da língua portuguesa. Exemplo: dente, pedra, ferro. Observe que dente é a primeira palavra que eu tenho, pedra também, ferro também. Ele não depende de uma outra palavra para existir. Ele não deriva de uma outra palavra. Já o derivado é formado de outra palavra já existente. Um exemplo: pedreiro, certo? Então, pedra, pedreiro. Primitivo pedra, derivado pedreiro. Ferro, primitivo, ferreiro, derivado. Dentadura, derivado. Dentista, derivado. Então, primitivo, certo? Ele não deriva de nenhuma palavra e o derivado é formado de outra palavra já existente. Então, é bem fácil também diferenciar esses dois. Um outro que eu tenho é o coletivo. O coletivo é o mais simples de todo. Ele designa ou denomina um conjunto de seres de uma mesma espécie. Exemplo: alcateia, vem de lobos, animais ferozes, malfeitores. Cáfila, vem de camelos. Conclave, vem de cardinais. Vara, vem de porcos. Então, esse é o substantivo coletivo, que ele designa ou denomina um conjunto de seres de uma mesma espécie. Agora nós vamos ver a flexão dos substantivos. É bem simples, vocês vão conseguir entender direitinho, e foi colocado um esquemazinho onde vocês vão conseguir diferenciar com facilidade para levar no dia da prova. Na flexão dos substantivos, o substantivo apresenta 3 tipos de flexão. Então, vamos lá. Flexão dos substantivos. Ele pode ser flexionado em gênero. Lembrando que quando eu falar de gênero, eu estou falando de masculino e de feminino. E o gênero também ele pode ser biforme, uniforme, comum, sobrecomum, epiceno. A gente vai ver isso logo na frente. O substantivo também ele pode variar em número. Lembrando que quando eu falar em número, eu estou falando em singular e plural. Ele pode variar também em grau. Quando eu falar em grau, gente, eu estou falando de aumentativo. Lembrando que o aumentativo ele indica o tamanho aumentado de um objeto ou ser. E ele também pode ser no diminutivo. O diminutivo indica o tamanho diminuído de um objeto ou ser. Ou seja, aumentativo já está dizendo, ele aumenta, e diminutivo, ele diminui. Então, relembrando, quando eu falar em flexão dos substantivos, quando eu me referir a gênero, eu estou falando de masculino e feminino. Quando eu me referir a número, eu estou falando de singular e plural. Quando eu me referir a grau, eu estou falando aumentativo e diminutivo. Gênero do substantivo. Como eu falei, quando eu falar em gênero, eu estou falando de quê, gente? Masculino e também de feminino. Exemplo: o menino, a menina. Observe que aqui o artigo, o, para representar o masculino, e a, para representar o feminino. O pai, a mãe. O irmão, a irmã. Como o gênero do substantivo pode aparecer? O gênero do substantivo ele pode aparecer biforme e uniforme. Quando eu falar em biforme, eu estou falando em 2 formas. O nome já está dizendo biforme, bi, 2. Uniforme, uma forma. O nome já está dizendo uni, uma. Então, vamos lá. Apresenta 2 formas. Certo? Em relação à alteração do radical, eu tenho como exemplo homem, mulher, genro, nora e cão e cadela. Ou seja, no biforme ele apresenta 2 formas. Eu posso dizer homem ou mulher na alteração do radical, genro, nora, cão, cadela.
Já na alteração da desinência, eu estou me referindo a o aluno, a aluna. Observe aqui o artigo mudando, ó. Finalzinho também a desinência. O escritor, a escritora. O irmão, a irmã. Então, é bem fácil diferenciar biforme, duas formas, certo? Uma para o masculino, outra para o feminino. E no uniforme, eu tenho apenas uma forma, que ele serve para os dois, tanto para o feminino quanto para o masculino. Exemplo, o estudante, a estudante. O cônjuge, ele serve tanto para marido ou esposa. E eu tenho a cobra, né? A cobra macho e a cobra fêmea. E eu também tenho, gente, nos uniformes, eu tenho o comum de dois. Como é que funciona o comum de dois? Ele tem uma única forma para ambos os gêneros, porém com artigos distintos. Observe. Se eu digo o artista, observe que mudou o O e o A. Eu tenho o artista e a artista. Então, tá mudando o artigo. O estudante é estudante. Por isso que ele é chamado de comum de dois, porque eu mudo somente o artigo. Certo? A palavra permanece igual. O que vai mudar é o artigo. Já no sobrecomum, uma forma e um só artigo para ambos os gêneros. Observe, a criança, eu não vou dizer o criança. Só existe a criança, não existe o criança. O cônjuge, eu não vou dizer a cônjuge. Só existe o cônjuge. A pessoa, eu não vou dizer o pessoa. Só existe a pessoa. Então, por isso que é sobrecomum. Ele só existe uma forma e também um artigo para os dois gêneros. Tanto para o masculino como para o feminino. Já no comum de dois, não. Eu tenho um artigo para o feminino e um artigo para o masculino. Já no epiceno, eu tenho uma única forma, certo? E ele se refere a animais da mesma espécie. Um exemplo, o jacaré, eu tenho o jacaré macho e o jacaré fêmea. A girafa, macho, a girafa fêmea. E é isso, gente. Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada. Não esqueça de inscrever-se no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo para que possa chegar em outras pessoas. Ative o sininho para que o YouTube ele possa nos indicar também para outras pessoas. Isso nos ajuda muito, nos incentiva muito a postar outros vídeos. Muito obrigada.